Bom, se o consumidor perde ou ganha com o novo decreto, acho que as duas coisas são verdadeiras, mas antes de tudo, essa versão do decreto, assim como a anterior, ela está longe de resolver a questão principal para o consumidor, que é o esforço que ele faz todo dia e a falta de resolutilidade, muitas vezes, das empresas. Ele garante alguns pontos, em alguns pontos talvez seja excessivo até, em outros talvez fique difícil de compreender como eles vão cumprir, mas vamos lá para uma análise aqui. O lado bom das coisas é que com essa multicanalidade, eu acho que traz essa atualização para o mundo digital, atendimentos por WhatsApp, e-mail, no próprio aplicativo da empresa e telefone, a existência de um protocolo único, ou seja, se eu fizer contato por canais diferentes, referente ao mesmo problema, o meu protocolo é único. Isso é uma coisa importante porque o trabalho do consumidor de ser tratado de formas diferentes cada vez que ele liga é enorme. E isso liga a uma outra questão que o decreto trata também, de que ele não tem que repetir a demanda toda vez que ele liga. O protocolo único resolve um pouco isso, porque o atendente, seja por que canal for que ele receber, ele vai ter a história toda listada ali e o consumidor não vai precisar repetir. Também tem uma questão que diz que se você estiver ligando para o saque e a ligação cair, não for você que desligou, o fornecedor tem que te ligar de volta. Então isso pode ou não funcionar, mas ele está criando ali uma obrigação provavelmente imediata para que você não tenha que passar por todo o funil de ligação novamente, de URA, quando você está em ligação telefônica, isso também é uma coisa interessante. Também uma evolução está em relação à adequação com o LGPD, ele impõe ali que toda a troca de informação que aconteça dentro da empresa ou com terceiros tem que respeitar a privacidade de dados, e também que o cancelamento pode ser feito em qualquer canal que a empresa divulgar. Não existe um canal especificamente, então não posso dizer, olha, cancelamento só nesse telefone ou só nesse e-mail. Qualquer um dos canais eu posso entrar e solicitar cancelamento. As questões principais sempre é como isso vai ser fiscalizado. Alguns são mais fáceis, porque permitem até a execução por parte dos órgãos de um cliente oculto, testar essas questões de cancelamento e etc. Mas é protocolo único, mas depois tem algumas coisas que são muito mais difíceis de se aferir, como por exemplo a questão que eles colocam do índice de resolução. Está super vago, dizendo que isso vai ser ainda uma metodologia a ser implementada, mas mistura conceitos ali que são impressões do consumidor e outros conceitos que são indicadores objetivos das companhias. Então, por exemplo, qual o número de incidentes que eu tenho por volume de cliente, as empresas são capazes de fornecer. Agora, a avaliação do consumidor sobre a solução que foi dada é uma coisa um pouco estranha isso ser fornecido pelas empresas. Ah, elas vão pegar as pesquisas de avaliação e passar. Isso traz um pouco de conflito de interesse aí. Não sei bem como isso vai ser resolvido. Está muito no ar e de forma subjetiva, e que é o principal para você garantir serviços de qualidade. O quanto essa empresa está resolvendo, o quanto as pessoas voltariam a contratar serviços, isso é que importa no final de tudo para o mercado. E isso é o que importa no final de tudo para o consumidor, né? E então outras coisas que estão aí que não são boas ou seriam ruins é o tempo de 7 dias para a empresa retornar. Isso é uma eternidade nos dias de hoje que nós estamos vivendo. Não consigo imaginar que tipo de problema eu posso ficar esperando 7 dias para ter uma resposta da empresa. É, tudo bem que a solução pode até demorar mais que isso, mas a empresa fazer um contato ou retornar só com 7 dias é uma coisa muito grande, especialmente serviços regulados. Eu posso estar sem energia, eu posso estar com problema de conexão, etc. Nessa questão de serviço regulado, também eles falam que as agências vão poder regular, estabelecem alguns pontos, parâmetros principais, que elas podem serem mais exigentes, mas que elas têm que obedecer algumas coisas mínimas que estão no decreto. Porém, isso vai complicar a vida do consumidor, porque para cada tipo de serviço regulado ele pode ter parâmetros muito diferentes de como ele vai ser tratado.
O lado bom é que as agências talvez possam retomar uma coisa que elas tinham no passado, que era uma força muito grande. Antes do decreto anterior, elas tinham uma força muito grande de pressão, de qualidade de relacionamento com clientes sobre as empresas desses setores regulados e foram perdendo um pouco isso ao longo do tempo, a partir do momento que os PROCONs e a Senacom ficaram nesse papel principal, elas voltam ao cenário. Então, isso pode ser bom, isso pode ser ruim, porque se elas também não se estruturarem ou complicarem demais as regras, isso pode gerar mais esforço para o consumidor. Tem algumas coisas incoerentes, como eu ter que ter atendimento 24/7, mas com 8 horas de atendimento humano. E depois esse atendimento pode ser ampliado ou não, de acordo com esses índices de resolutilidade ou de resolução, que ainda não estão bem claros de como vão ser. Sendo que essa questão de atender mais horas ou menos horas não necessariamente vai ser o que vai melhorar a resolutilidade. Então a gente fala em 24/7 e o consumidor vai ter 8 horas de atendimento humano. Então, mesmo que não seja o telefone, esses problemas têm que estar continuamente passando por um funil de solução que chegue no humano quando um sistema automático não conseguir resolver. Porque senão tudo pode virar bot e represar enormemente só daqui a um ano, quando for feita alguma aferição, que a gente vai resolver que está um desastre completo aí. Então, a outra coisa que poderia ser considerada é o volume de ações judiciais, por exemplo, que as empresas têm nesse índice de resolução, etc. Então, o que a gente enxerga é que o decreto está chegando um pouco atrasado. Eu acho que as boas companhias estão fazendo muito mais do que está escrito aí, mas ele serve àquelas que estão atrasadas no mercado, que não estão preocupadas com seus clientes, que tratam eles de qualquer jeito, ou que têm algum conforto por estar num ambiente onde elas tem pouca concorrência. Então, o decreto dá uma base mínima para que o consumidor não fique completamente perdido e as empresas implementem os atendimentos, as linhas de saque do jeito que elas quiserem. De valor enorme que existe é a obrigação das empresas gravarem ligações e guardarem um registro de tudo e terem que fornecer esse registro para o consumidor quando ele solicitar. Isso é uma coisa que já estava garantida e continua garantido, porque isso gera materialidade para quando o consumidor tem que ir na justiça mover uma ação por algum problema que ele possa ter com a empresa. E o fato dela não ter guardado isso já gera uma certa assunção de culpa nessas ações. Então, isso foi garantido lá atrás, continua garantido, e eu acho que essa memória que o consumidor pode resgatar é um dos maiores valores. Então, quais são os cuidados que a gente deve ter sempre quando a gente se comunicar com uma empresa para resolver um problema? Guardar cópia de tudo, de todas as conversas, e mesmo que a gente use os aplicativos das empresas, a gente tirar print ali, guardar essa conversa toda que a gente está tendo com os analistas de atendimento ali, com os atendentes. Por quê? Porque muitas vezes as empresas, depois que a gente deixa de ser clientes, elas excluem a nossa conta e junto vai toda essa memória. Então, se amanhã ou depois elas nos cobrarem por uma coisa que não tem direito, por exemplo, a devolução dos meus roteadores e dos equipamentos de um sistema de TV a cabo e Wi-Fi, porque eu mudei de operadora. Se você devolveu isso e isso ficou registrado apenas no sistema da operadora e você não tem cópia, se amanhã ou depois ela te cobrar por esse material, você não vai poder comprovar que você já entregou, porque foi feito tudo de forma eletrônica no sistema dela, né? Mas isso está registrado lá. Se for isso para a justiça, você vai conseguir solicitar da empresa todos esses registros e mostrar. Mas se você tiver cópia de tudo, talvez você resolva mais fácil, né? Se você estiver falando de e-commerce, se você estiver falando de outros serviços não regulados que você contrata do setor privado, sempre cópia de tudo, sempre número de protocolo, tudo anotado. A gente sabe que é chato, aqueles números são longos, etc., mas a gente tem que anotar e guardar tudo, infelizmente. Ou seja, a gente ainda continua fazendo muito esforço para ser atendido no Brasil. E eu acho que a tarefa nossa aqui no Reclame Aqui, eu acho que também dos órgãos reguladores e também da Senacom, deve ser sempre estimular a competição por ser melhor e sim estabelecer a base mínima, aí no caso dos legisladores, que não é o nosso papel, para que os consumidores
tenha um ponto de partida, quer dizer, aquele mínimo que qualquer empresa tem que fazer. Em suma, o decreto anterior não era maravilhoso, era bem razoável, mas longe de ser bom, e esse é uma atualização dele, então não traz coisas fantásticas, mas traz algum ganho melhor do que nada.